Secretaria de Saúde. Porque só aparecia coisa da Secretaria de Saúde divulgando na imprensa, não sei o quê, e nós temos um grupo de secretários, né? Aí, doutor, eu falei assim, estou com ciúmes da Secretaria de Saúde. Falei, só esse que aparece? Não, a Secretaria nossa tem que aparecer, né? Então nós estamos lançando, agora já começou a vincular na Rádio Diversas, olha que legal para vocês, estão estudando, vários serviços ali, chamadinhas, como fazer uma solicitação de poda de árvore, entendeu? Como fazer uma solicitação de movimentação de terra para um lote, né? De corte de árvore, sabe? Questões de maus tratos contra os animais. Nós vamos lançar agora, depois dessa semana do meio ambiente, o projeto para cuidar dos macaquinhos prego, que estão todos aí desesperados, perdidos aí, porque os pontos turísticos fechados. Você fez, né? Recebi, eu acho que eu já mandei para ti. E mandei assim a fotinha deles, tudo lá. E nós fizemos, solicitei ao Jardim Botânico, eles fizeram um estudo, e mandei encomendar 5.000 cartinhas que nós vamos divulgar para a população. Então, esse tipo de coisa é importante, porque vocês são crianças, tem que ter essa visão. Então, a nossa obrigação é realmente orientar vocês. E eu falei com o meu diretor, eu quero aumentar o potencial, porque eu, quando era conselheiro, presidente da Comissão de Meio Ambiente, passou na Casa do Legislativo, o Thiago votou favorável, foi um projeto da Luzia, não sei se vai lembrar mais ou menos, para que seja obrigatório o ensino ambiental no nível escolar dessa criançada. Porque vocês vão disseminar isso aí para os adultos, a proteção ambiental. Então, eu falei com a Maria Helena, sexta-feira eu viajei com a Maria Helena, que é a secretária de Educação, que foi comigo nesse simpósio. Eu falei, Maria Helena, agora a Secretaria de Meio Ambiente quer aderir junto com vocês à educação ambiental. Nós estamos trabalhando, aí não para. Só que a apresentação que o secretário trouxe, quando a gente fala de qualidade de corpos hídricos, isso é muito delicado. A questão do saneamento como um todo é muito delicada. Então a gente está falando de um rio que corta a cidade, que ele é poluído. Por que isso acontece? Porque a gente tem muito esgoto caindo nesses rios. E a realidade é que é muito difícil. E aí eu estou falando porque eu sou uma pessoa que trabalha na área de saneamento como um todo. O saneamento engloba 4 áreas. A parte de resíduos sólidos, água, esgoto e drenagem. Essa questão de poluição da água, eu estou falando porque é algo realmente difícil de achar o culpado e de principalmente propor soluções se não tiver uma política pública a curto, médio e longo prazo. Então hoje a realidade de todos os municípios, a maioria dos casos é assim. O sistema de drenagem, que são as águas das chuvas, é responsabilidade do município, normalmente a Secretaria de Serviços Públicos. E a questão de água e esgoto, normalmente aqui, no caso em Poços, é o DEMAI, que é o Departamento Municipal. E aí fica um jogo de empurra, porque aí tem contribuição de esgoto na rede de drenagem, que mistura com a água de chuva, e o contrário também. Então é muito difícil, vamos fazer uma continha rápida. Imagina uma tubulação passando, várias tubulações passando embaixo da terra, e a gente tem que descobrir o que é água, o que é água de chuva, o que é água de esgoto. Existe sim solução, mas é caro. E aí se isso não é prioridade na política pública, a gente nunca vai ter uma qualidade de água suficiente, né? Então não só com a questão da qualidade do corpo hídrico, mas o saneamento como um todo é um problema que a gente, humano, tende a sair dos nossos olhos, né? Então é aquela coisa assim, que os olhos não vê, o coração não sente. Se eu dei a descarga ali, fui no banheiro, dei a descarga, sumiu o meu cocô e o meu xixi, o problema não é mais meu. Se eu coloco o meu saquinho de lixo ali na porta da minha casa e aquilo sumiu, o problema não é mais meu. Acaba, prefeitura, se vira aí. Ô Marquinhos, vai lá, resolve lá pra nós. Mas não é. E a gente tem o poder e a obrigação. Artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas a gente tem o dever de protegê-lo. E aí é que fica a consideração, né? A gente tem o dever de protegê-lo e criar soluções. E, enfim, nesse aspecto todo, para não me alongar mais, aqui uma solução, que depois eu vou passar para vocês. Esse daqui é uma iniciativa que a gente está produzindo na Copersul Reciclagem, como uma forma de diversificar o mercado, porque a cadeia da reciclagem hoje não se paga, a conta não fecha. Então esse saquinho aqui, isso daqui é um adubo, que ele é produzido a partir de restos de alimentos.
Então isso não é mágica. Através do processo de compostagem, a gente mistura os restos de comida com o material seco, que é cinza de café, casca de café, cinza de qualquer cinza ali, a folha seca, e ao longo de 4 meses a gente tem esse adubo, ou seja, resto de comida transformando em adubo, que vai transformar em renda. Então assim, nada é fácil, mas se a gente não cobrar, se a gente não fizer a nossa parte, e principalmente se a gente não atuar, nem que for fazendo no mínimo, dificilmente a gente vai conseguir ter algo diferente, né? Vai só responder aquela palavra lá, como você define a política pública na sua cidade, vai falar assim, ela não é satisfatória. Mas por quê? Na maioria das vezes é porque a gente não faz o nosso papel ali como cidadão, né? Então, é tudo muito difícil. Então a gente vai falar, para funcionar tudo bem, tem que ter planejamento, tem que ter ações a médio prazo, ele tem que ter educação e tem que ter continuidade de gestão, né? Que é o que a gente dificilmente vê. Então entra governo, não só na esfera municipal. Então entra governo, sai governo, é aquele desmonte, tudo quanto é jeito, a gente vê pessoas votando contra ou querendo jogar contra, às vezes porque, mas não foi meu partido que colocou essa ideia, eu sou contra isso porque eu não fiz o L, porque eu não sou... Gente, não é isso. Quando a gente fala de meio ambiente, e só a última coisa para não me alongar muito, provocando o vereador Tiago Braz, ele falou assim, eu não tenho muita familiaridade com o meio ambiente, aí eu vou cutucar que a questão, meio ambiente... A gente tende a imaginar a floresta ou o lixo, não é. O meio ambiente é onde a gente está inserido. E como impacta o meio ambiente na área da psicologia. Exatamente. Então, na psicologia, a gente tem também a área ambiental. Ambiental porque é onde a gente está inserido. A sociedade é um meio ambiente. Então, é só essas reflexões, né? Que senão eu fico falando aqui, ó. Mas, enfim, vou passar aí para vocês. Quem quiser... Como funciona? Vocês coletam em algum lugar, assim? De onde vem essa matéria-prima? O resto de alimento hoje, ele vem do restaurante do Hospital da Unimed, então a gente coleta isso. O material seco, ou ele vem da Açodantas, que a gente coleta as cascas de café, ou ele vem de uma marcenaria ali na Fazenda Osório. Então hoje é o que a gente faz. Por que não expandir para a população? Exatamente. Para uma escola. Para uma escola, política pública. Para uma escola, para vários terrenos que a gente já tem mapeado aqui no município, que tem localidade para receber isso. Então, quer dizer, a gente pega lixo, que a gente presta um serviço para o município. Porque se hoje a gente, estamos falando de escala micro, 3 toneladas mês, o município gera 110 toneladas, chutando baixo, 110 toneladas dia. A gente está falando de 3 toneladas mês, não é nada. Mas isso numa área pequena, com poucas pessoas trabalhando e gerando renda. Então imagina o potencial disso. Dessas 110 toneladas dia de Poços de Caldas, aproximadamente 50% disso é resíduo orgânico. Então se tem uma política pública que incentive isso, a gente consegue ter economia. Hoje o nosso lixo, só para colocar aqui uma pulguinha, hoje o nosso lixo ele anda 60 quilômetros, ele vai para Casa Branca. Então a gente paga uma viagem para o nosso resíduo. Se a gente consegue pelo menos diminuir 10%, que seja as 3 toneladas, já é um serviço público que o município está deixando de levar para Casa Branca, que a gente está transformando em adubo. E agora o Merchan, ele é vendido, esse adubo ainda, a gente está em fase de experimentação na Caia Botânica, no mercado municipal, na Florata, Costa e Costa, no Viveiro Poços de Caldas e em alguns outros pontos. Mas é isso, só para colocar alguns questionamentos aí. Eu queria dar uma sequência. A Copersul está trabalhando na questão da compostagem, até porque trabalhar só com resíduo sólido urbano aí a conta não fecha. Aí eu queria falar rapidamente por que essa conta não fecha. E mais uma vez vem à tona a questão da política pública, que é o tema aqui que a gente quer trazer muito forte. O preço do papelão hoje está 15 centavos. O preço do plástico caiu em média 40 centavos, latinha 30 centavos. Alguns materiais que eram comprados, hoje não são comprados mais devido a pouco valor agregado. Isso se deve a vários fatores, um deles é a importação de matéria-prima celulósica de outros países. Isso baixa o preço, o catador para de pegar o material, mas se o catador para de pegar na rua, entregar no depósito ou na cooperativa, o papelão não fica lá na rua. Ele tem que ser levado para algum lugar. E ele é levado para Casa Branca a um custo médio aí de 40 centavos.
vamos colocar 30 de transporte, 10 custo de aterramento no aterro sanitário. E aí, esses 40 centavos, por falta de uma política pública, que eu já até conversei com o Marquinhos, que a gente vai sentar para conversar mais, por que que isso não pode voltar para o catador de rua, para o catador de cooperativa, para que ele recolha isso e isso vá para um depósito? Bom, se é 15 mais 40, 55. Volta lá no preço de origem de antigamente. E se o preço melhorar, é melhor ainda. Dá para dar um suspiro aí para a questão ambiental, né? Para não ter que enterrar. E aí, essa conta não fecha por causa disso. Ah, mas se a conta não fecha, por que os caras continuam trabalhando? Porque não tem o que fazer. Ou trabalha ou morre de fome, ou vai roubar, ué. É isso que está acontecendo. Os caras não querem roubar, vai trabalhar 15 centavos. Essa é a verdade nua e crua das coisas.